Gente, olha só, essa igreja, ela chama-se Matriz de Santo Antônio. Ela iniciou a construção dela em 1710 e ela terminou a construção por volta de 1810. Então, quer dizer, aproximadamente 100 anos durou a construção dessa igreja. E nós aqui no Brasil, nós temos 4 principais igrejas que são consideradas as igrejas mais ricas em ouro. A primeira igreja mais rica em ouro no Brasil está na Bahia, em Salvador, a igreja de São Francisco de Assis. Só que essas igrejas, elas têm um cálculo em ouro, não é nada específico, né? Então a igreja da Bahia, ela tem aproximadamente 720 quilos de ouro, quase 1 tonelada de ouro. E as igrejas de Minas, no caso essa aqui, a Santo Antônio, a Nossa Senhora do Pilar, lá em Ouro Preto, e uma Nossa Senhora do Pilar aqui em São João del Rei, são as 3 igrejas em Minas que elas têm quase 500 quilos cada uma. Então, os 500 quilos de ouro está espalhado em todo o trabalho dourado que a gente vê nas igrejas. Então, todo esse trabalho, na época, o escravo fazia a construção, né? Que pela largura das paredes dá para a gente observar, essa daqui tem 1,20 m de parede, que é a taipa de pilão. E os artistas portugueses que fizeram todo esse trabalho do barroco na época. Então, essa madeira é a madeira certa que eles usaram na época. E como que eles faziam esse trabalho? Eles entalhavam primeiro na madeira, depois vinham com a tabatinga, que é uma argila parecida com gesso, que é como se fosse uma pátina, e depois eles usavam o óleo de baleia como cola para receber o ouro. Então, todo o trabalho dourado que a gente vê nas igrejas, que é o ouro em pó, né? E normalmente, gente, essas igrejas antigas, vocês já observaram que elas têm 7 altares nelas? Vamos Elas aí. têm que ter 7 altares. Então observe que o barroco é simétrico. Então vocês vão ver que tem 3 altares laterais à esquerda, tem 3 altares laterais à direita e tem o altar central que chama-se altar-mor, né? 7 altares. Então por que essas igrejas antigas elas têm 7 altares? É os 7 dias da semana que nós temos, segunda a domingo. Então isso quer dizer que na época todos os dias havia missa, porque na época não havia banco nem cadeira, então o pessoal vinha assistir missa em pé. Então eles começavam a celebrar a missa no altar de São Miguel, ali à direita, na segunda, aí passava na terça, quarta, quinta, sexta, sábado e fechava no domingo no altar mor. Agora um detalhe interessante, sempre quando vocês entrarem numa igreja antiga, vocês vão observar que vocês vão encontrar uma imagem feminina na esquerda, lá está Nossa Senhora da Conceição, e São Miguel Arcanjo do lado direito. Por quê? Porque na missa de domingo, na época, os casais não se misturavam. Aí ficavam as mulheres do lado esquerdo e os homens do lado direito. É interessante para vocês observar que até hoje, atualmente, quando se há um casamento, principalmente na igreja católica, vocês podem observar que o pessoal de cerimonial vai sempre indicar a noiva para entrar à esquerda e o noivo à direita. Então, quer dizer, é uma tradição antiga que tem, que muito jovem hoje não se sabe. Mas é interessante, já vem antigo, né? Esses detalhes das igrejas. Agora, olha o piso dessa igreja, gente, ele é um piso original. Toda igreja antiga que vocês entrarem, vocês observem se ela tem um número no piso, os números, porque eram túmulos. Então, essa numeração, na época, era para identificar as famílias que eram para ser sepultadas dentro das igrejas. Então, essa igreja aqui tem um total de 118 túmulos, quer dizer, era para 118 famílias. E toda essa madeira é madeira de jacarandá. Tem igrejas antigas que não têm um piso original mais. Então a igreja, para se ter um piso original, tem que haver os números. Tá? Agora esse cemitério que vocês observaram aqui do lado, é porque por volta de 1800 houve uma lei no mundo inteiro que proibisse o sepultamento dentro das igrejas. Então a gente só vai ter cemitério do lado de fora dessas igrejas, nas igrejas antigas. É porque na época, no mundo inteiro, o sepultamento dentro dessas igrejas estava dando muito mau cheiro dentro das igrejas. Então, na época era usado o incensário. Essas peças de prata aqui, ó, que chama-se turíbulo, era para ajudar a tirar o mau cheiro dessas igrejas, que nem tem em Santiago de Compostela, na Espanha, na Europa. Só que lá eles chamam de bota-fumeiro. Né? Aqui no Brasil a gente conhece que é o incensário, é o turíbulo, né? Então, cada dia da semana se acendia uma peça dessa. Elas pesam aproximadamente 20 kg de prata. E lá no centro tem uma que pesa 50 kg de prata. Aquela que está lá no altar central era para o domingo,
para a missa de domingo. Eles acendiam aquela peça maior. Você vai chegar até lá, você vai ver a peça grande que está lá no centro. Vamos comigo lá? Vamos. Eu não peguei o seu nome quando você começou a falar. Vicente. O meu nome é Vicente. Fala como é que é o nome da igreja aqui, Vicente. A igreja é Matriz de Santo Antônio. Ela iniciou a construção em 1710 e foi até 1810. 100 anos de construção. Tchau. Tchau, bom passeio. Obrigada. E olha só, gente, uma peça muito importante que essa igreja tem é essa peça central, que ela pesa aproximadamente 50 quilos de prata, que era para fazer a função do incensário na missa de domingo. Quantos quilos de ouro você falou que estão registrados aqui? Aqui está aproximadamente quase 500 quilos de ouro, em todo o trabalho dourado que a igreja tem. E essa igreja tem uma peça muito importante, que é aquela que está do lado direito ali no fundo, do lado direito na parede. É um órgão. Sim. Ele é um instrumento musical de 1788. Está funcionando até hoje esse órgão. Tem os concertos aqui, né? Tem, toda sexta e sábado às 20 horas tem concerto. E quem toca? Tem os organistas e organistas também aqui na cidade que tocam. Aqui em Tiradentes. É. Ali parece ter uma águia ali atrás do Lúcio. É a Fênix. Fênix. É a Fênix. É uma Em mistura, todo o altar, né? É porque como o artista veio de Macau, na China, Macau na Ásia. eram portugueses que viveram em Macau, que é a colônia portuguesa que houve na China. Então eles, na época, no século XVIII, é que eles trouxeram para nós o barroco e o rococó, que são estilos europeus, né? No caso francês e italiano, né? Então é onde a gente vê essa influência pagã dentro dessas igrejas católicas. Antes São da gente as chegar no fênix. altar, fala do teto? do teto. O teto, ele retrata as passagens da Bíblia, do Antigo e Novo Testamento. Então, essas 18 estações que estão no teto da nave da igreja, um teto como esse, a gente só vai encontrar na Capela Sistina, na Itália, retratando as passagens da Bíblia. Pode ver que o mais conhecido aqui seria esse terceiro quadro da direita aqui, que é a Torre de Babel. Verdade. Agora, um detalhe interessante que a gente é muito raro de encontrar em igreja é sobre o sexo dos anjos. Porque a própria Bíblia, ela diz que anjos não têm sexo. Mas observe aqui que do lado direito, ó, o artista colocou os anjinhos. E eles estão no zinho lá em cima. É verdade. Os anjinhos. Tem uma genitália ali, né? É. E do lado esquerdo tem as anjinhas. Sempre do lado esquerdo a personagem feminina, né? Feminina. E do lado direito masculino. Tá vendo? Por isso que o lado esquerdo é sempre mais sábio. Todos esses painéis, todos esses altares, toda essa decoração, eles remontam da década da fundação da igreja, mais 1800, né? Mas eles passam por restauração permanente, não é? Não, esse trabalho todo está tudo original. Sim, mas assim, quem que faz a manutenção? Tem uma equipe dentro de patrimônio, por exemplo, que cuida da restauração? Sim, você tem que limpar, você tem que... Sim, tem. E aqui é o lado feminino. É verdade. As anjinhas que você falou. É, Tanto que as na parte de genitálias cima estão elas têm um cobertas, tapa-sexo, né? Elas estão cobertas, estão com a genitália coberta. Que é o lado das mulheres, que é o lado de Nossa Senhora da Conceição. Rapaz, 500 quilos, você falou? 500 quilos de ouro. É, ouro demais. O altar mor é onde está a maior parte da concentração do douramento. Às vezes, olha... E olha só essas telas aqui que são importantes. Essas telas são pintura em couro, couro de boi. Dá para vocês observar a emenda do couro. Então essa tela da esquerda é muito comum da gente ver nas igrejas, que ela retrata-se a última ceia. E essa do lado direito é raríssimo da gente ver. Ela retrata-se a bodas de Caná. É a transformação da água em vinho, é o primeiro milagre de Jesus. Então, quer dizer, é o primeiro milagre dele e o último, que é a multiplicação dos pães, né, que é a última ceia. Realmente é espantoso. Essa igreja é muito linda. Tem missa? Tem missa, casamento, tudo. Batizado.
Depois eu vou mostrar para vocês a pia batismal. Evidentemente os sepultados não estão mais aqui, né? Já foram trasladados. Não retiraram, não. Os Tá restos aí? estão todos aqui. Não, os restos. Todos aqui. Só que tem mais de 300 anos. Né? Capoeira, né? Bom, 1810, a data da... Era a pessoa mais importante. Então tem o número 1 ali, aí vai em sequência, 1, 2, 3, 4, 5, até 718, lá no final. A pia batismal que você falou, ela também é da época da fundação época, da igreja? ela é original, tá lá no cantinho lá. Vamos lá ver? Vamos. Agora tem um detalhe interessante ali, vocês observaram os confessionários antigos como que era? Cuidado aqui. Tá. Lá vocês vão ver do lado direito um confessionário hoje atual que é a partir do século XIX, que é aquela casinha. E os antigos são aqueles que estão ali. Eu nem ó. perguntei se podia filmar, geralmente não pode, né? Ali Lá do lado em direito vocês Ouro vão Preto ver não uma pode. tábua furadinha e do lado esquerdo também. Então esses confessionários na época eles eram conhecidos como Esse aqui é o confessionário? isso. Rapaz, mas o confessionário desse aqui não adianta nada. Todo mundo via e Ah, ouvia. Por isso foi proibido. No século XIX, no século XIX, eles passaram a usar aquilo. É porque aqui todo mundo ficava, né? Aqui a pessoa se ajoelhava de cá e o padre ficava num banquinho, numa cadeira de lá. Isso. É onde era aberto, né? Então isso foi desses antigos. aí é melhor nem... Nem confessar, hein? Bom, e Agora, aqui, esse esse já é o do tradicional, século esse já é... XIX. esse já é... Esse já é do século XIX. E a pia batismal? Aqui, nessa porta aqui. Vamos ver a pia batismal. Olha aqui pra você ver. Rapaz, Eles não deixam, não. tá, então se não deixa, não deixa. Não. É só pra você filmar. A pia original, em pedra. Ali a gente encontra um armarinho dos Santos Óleos, que eles guardam água benta. O quadro com São João Batista, batizando Jesus. E lá no teto vocês veem que tem um Espírito Santo. Olha lá, é uma pintura, que é o Espírito Santo. Ainda é usado até hoje. Ah, que lindo, não? Imagina, Próxima cerimônia. não, imagina um concerto aqui. Sim. O concerto é toda a cabeça, a vídeo, ó. Sim. Aí você sabe me dizer que retrata naquele trabalho ali, ó, que tem em latim, é o último salmo da Bíblia. Então aquele desenho que está ali é Davi tocando lira para o rei Saul, né, para acalmar o rei Saul. E as frases que estão ali em latim, está escrito: louvai ao Senhor em tímpano e couro, e louvai ao Senhor em cordas e órgão. É o último salmo da Bíblia, que é o Salmo 150. Tem essa passagem lá na Bíblia. Legal, né? Interessante. E tá lá mesmo, ó. Tá? Salmo 150. Sim. Olha. Você é daqui de Tiradentes? Sim, isso daqui. E há quanto tempo você guia? Aos 40 anos. Ah, Desde 12 anos de idade. como é que faz para te chamar, para quem quiser vir conhecer aqui a igreja? A igreja, meu telefone é 999-61-7294. Tá, e o Que DDD? é o DDD 032. 032. Depois, na hora que eu for colocar, eu vou colocar o seu contato aqui para o pessoal te contratar quando chegar aqui, porque você sabe tudo. Sim. E aqui tem um espaço privado, parece. Esse espaço, na época, era para os escravos iluminar a igreja. Mas como? Eles ficavam em pé aqui com as tochas na mão. Porque Tem todos... dos dois lados, né? É, dos dois lados. Aí, na época, esse acesso era só para os escravos, para eles iluminar a igreja. Enfim, os fiéis ficavam em pé, No meio. porque não tinha banco. Isso. E aí, Os escravos nas laterais. Na época, o combustível que eles usavam, olha que interessante, que era o azeite de mamona. Hoje em dia, eles estão fazendo para misturar no óleo diesel, que é o biodiesel, com azeite de mamona. Então, olha que legal que na época já havia esse combustível.
que era para iluminar as vilas, né? Em Paraty, no estado do Rio, como tinha muita baleia, tinha muita coisa, eles iluminavam a Paraty, a vila lá antigamente, com o óleo de baleia, né? E aqui é de mamona. Aqui é o azeite de mamona. Qual foi? A gente teve de uma igreja ontem, acho que foi em Ouro Preto. Não, tem que ser, ou em Congonhas, que tinha lá umas. Foi em Ouro Preto? Que tinha 2 dragões. Dragões assim. não, é Congonhas. Congonhas? Era uma capela, que é uma igreja menor, É, está e as tinha obras do eu Aleijadinho. falei, onde é que tem um dragão São de cada dragões. lado? Sabe por quê? Porque como o artista veio de Macau, os nossos artistas que fizeram... Tá aí uma principalmente informação que eu não Minas sabia. Gerais, é os que vieram Antiga de Macau. possessão portuguesa, né? É, Talvez até desterrados. Então, como Eu eles não viveram em sabia Macau, que os né? artistas tinham vindo de Macau. De Macau, a colônia portuguesa que houve na Ou China. seja, a presença dos dragões certamente vem da cultura até chinesa, né? Chinesa. Porque a gente aqui não tem esse tipo de... Não, Tá não. vendo, Bruno? Tá explicado por que tinha os dragões lá em Ouro Preto. Em Ouro Preto e Congonhas também tem. Então é onde eles trouxeram, além do barroco e o rococó, muita influência pagã para a Igreja Católica. Né? Porque essas aves que estão segurando essas peças de prata, que é o turíbulo, é a fênix. É verdade. E tem uma aqui, ó. Que é aquela que eu te perguntei. Que é aquele pássaro que ressurge das cinzas, né? Que aí é a presença da mitologia. Aí sim você fala da influência do paganismo dentro dos Igreja templos da Católica. Igreja Católica. Isso. Ô Bruno, é ouro demais, né? Você imagina o quanto que não foi embora? Nossa. Não, e na época nossa aqui, até houve a Guerra dos Emboabas, os paulistas contra os portugueses, que era contra o nosso ouro que estava indo todo embora. As riquezas nossas, né? Aí são as veias abertas da América Latina, já diria Eduardo Galeano. Eu vou desligar aqui a nossa última filmagem. Mais alguma informação? Sim, as principais foram essas, né? Legal. Te agradeço muito aí pela atenção, e parabéns para você por estar Eu que sempre agradeço aí. pela atenção de É, vocês. porque assim, sem um guia fica muito difícil, né? Porque você chega aqui, você vai ver isso tudo, você não tem essas informações ricas que a gente teve com você aqui hoje. Isso. E que Deus te abençoe e te guarde, que você continue ainda por muitos anos fazendo esse trabalho maravilhoso que você faz aqui em Tiradentes. Amém. Valeu.